Que o Deus de Israel abençoe cada um e que cada ser humano busque nas Escrituras conhecer o que é verdade. Quando o Senhor Jesus disse que examine as Escrituras, que pudes ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testifica, é porque de fato somente nas Escrituras encontraremos a verdade. Por isso o Senhor Jesus disse em São João 17:17, santifica-os na verdade, pois tua palavra é a verdade. O tema de hoje é por que Satanás engana o mundo inteiro? Qual o motivo dele enganar? É justamente a falta de amor pela verdade. As pessoas não têm compromisso com Deus, não têm compromisso com sua palavra. Porque se a Bíblia é lâmpada para os pés e luz para o caminho, como está no Salmo 119, verso 105, prova a cada indivíduo que nela contém a verdade que só nela existe. E somente pela Bíblia Sagrada conseguirei identificar as astúcias de Satanás. Porque se ele é um ser que era o quarto em poder no céu, ele conseguiu enganar uma terça parte dos anjos. Ele enganou nossos pais lá no Éden, Adão e Eva. E vem enganando a humanidade ao longo dos séculos. Por que não está enganando hoje também o mundo inteiro? Hoje nós encontramos centenas e milhares de religiões e todos acreditam que vão para o céu. Não importa a crença, não importa a filosofia religiosa de cada igreja, todos acreditam que está no caminho certo. É uma das maiores mentiras de Satanás. Primeiro, por falta de estudar a Bíblia, as pessoas não conseguiram compreender que só existe dois caminhos. O estreito e apertado, que exige renúncia, e o largo e espaçoso, que leva as pessoas a viver de acordo com o mundo. Em qual caminho você está? No estreito e apertado, que exige renúncia do mal, a prática do bem, ou no caminho largo que você vive de acordo com o que o mundo oferece, ou no que o mundo pratica? Já que a Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, e ele se torna inimigo de Deus, como está na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. Então é preciso entendermos a Bíblia Sagrada, já que a mentira tem prevalecido no meio de todas as denominações religiosas, todas são mentirosas. Não há verdade dentro das religiões porque ela está misturada com erro e verdades. Então, se tem verdades e erro, então é mentira. Porque a verdade de Deus é luz, é lâmpada para os pés e luz para o caminho. O grande mal que tem predominado é que todas as religiões dizem que é a porta do céu, seja qual delas for, seja espírita, seja protestante, seja católica, seja muçulmana, seja judaica, seja adventista, seja de qualquer credo religioso. Todos acreditam que vão para o céu, mas não conseguem ver que dentro do seu sistema religioso existem mentiras. E onde está a mentira, Deus não faz presença. Por isso eu te aconselho, meu amigo irmão, minha amiga irmã, não confieis no homem. Maldito o homem que confia no homem, aparta o seu coração do Senhor. O conselho que dou a cada um de vocês, que vão às Escrituras, que cuidas ter nela a vida eterna, que elas testificam de Cristo, nosso Senhor e Salvador, São João 5,39. É lá que deve estar a vossa confiança e segurança. Quando o Senhor Jesus veio no primeiro advento, ele encontrou a sua igreja, a igreja judaica, corrompida, porque Satanás já havia colocado a sua bandeira dentro do templo do Senhor. Já havia Satanás colocado a sua bandeira lá dentro. É tão claro que o Senhor Jesus Cristo entrou uma vez no templo, encontrou os cambistas, o povo comercializando dentro da casa de Deus, e Jesus, indignado com o ato errado daquele povo, que tinha grande luz, mas tinha sido cegado por Satanás, Cristo pegou um chicote e expulsou os cambistas lá de dentro e disse: fizeste a casa do meu pai um covil de salteadores, porque a casa do meu pai era para ser casa de adoração, casa de oração para todos os povos. Da mesma maneira, hoje Satanás continua em todo o sistema religioso.
Não queira você dizer, não, a minha igreja, irmão, a minha igreja é a igreja de Deus. Não, irmão, não é a casa de Deus mais. É tão claro que a própria Bíblia Sagrada, no livro de Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, tem uma ordem aos sinceros que estão dentro de todo o sistema religioso. E a ordem de Deus é para sair de dentro dela. Deus ordena, sai dela, povo meu, que não se cumpre dos seus pecados, porque ela tornou morada de demônios. Se ela tornou morada de demônios, então a igreja não é mais a casa de Deus. Mas as pessoas, na sua cegueira espiritual, na sua falta de estudar a Bíblia, têm visto a igreja como fosse a porta do céu. Não é verdade, amigo irmão. Você deve fazer um estudo das Sagradas Escrituras e ver o que é a verdade. Examinando as Escrituras, que cuidas ter nela a vida eterna, e são elas que testificam do Senhor Jesus Cristo. Não é mais uma placa denominacional, não é mais uma igreja, que é a porta do céu. O caminho rumo ao céu chama o Senhor Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se as minhas ações e as suas ações não estão de acordo com a palavra de Deus, nós somos servos do diabo. Coloque isso em teu coração. Com quem você está andando? Com Deus ou com o diabo? Os judeus gabavam ser filhos de Abraão. Os judeus disse que era descendente de Abraão. E Jesus disse algo para eles, está aqui no Evangelho de São João 8:44. Nota que Jesus disse a eles, aqueles que diziam ser filho de Abraão. Jesus disse, vós pertence ao pai de vocês, o diabo. Querem realizar o desejo dele? Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando ele fala, a sua própria língua, pois é mentiroso e é o pai da mentira. E é assim que Satanás tem agido. Se aquele povo, a nação judaica, que tinha recebido da mão de Moisés os livros pentatêuticos, recebido das mãos dos profetas a palavra de Deus, e recebido no Monte Sinai, que Deus escreveu com o seu próprio dedo as tábuas dos 10 mandamentos, e aquele povo agora estava corrompido, estava sendo conduzido não por Cristo, mas por Satanás. Aquele povo havia ódio, orgulho, ambição, inveja, e ambicionava um poder de ser exaltados os mestres religiosos. E colocava então a multidão contra o Salvador. Eles diziam que Jesus expulsava por espírito de Beelzebul, dos demônios. Dizia que Jesus curava por espírito de demônios. Imagine a que ponto chega o ser humano quando está sendo enganado por Satanás. Por isso eu aconselho a você, meu amigo, meu irmão, não confiei em homem algum, nem em minha pessoa. Pois é claro que diz no livro de Jeremias 17, versículo 5, maldito o homem que confia no homem e aparta o seu coração do Senhor. O único lugar seguro para alguém está na palavra de Deus. Pois no Salmo 119, versículo 5, diz que ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. É preciso que você seja um estudante da Bíblia, amigo irmão, não seguindo placa denominacional e nem seguindo o homem, para que você não seja enganado, porque a lâmpada e a luz está na palavra de Deus. E nosso Senhor Jesus nos alertou sobre esse grande perigo que envolve o mundo inteiro. E Satanás diz na Sagrada Escritura que tem algo que ele faz. Isso ele faz através dos seus agentes. No livro de Apocalipse, no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14, diz, isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Então ele é mentiroso, ele se transforma em anjo de luz, ele engana as nações, ele engana as religiões, e todos estão envolvidos no seu engano. Todos estão enganados. Por um único motivo,
por não estudar a palavra de Deus. As pessoas aprenderam a crer nos homens. Eu te peço, não é porque estou dizendo da palavra de Deus que você deve confiar em mim. Você deve examinar por você mesmo. Você deve ter um espírito dos irmãos de Bereia, porque eles ouviram a mensagem de Paulo, foram examinar nas Escrituras. Se que Paulo falava, ela estava de acordo com as Escrituras. E esse é o dever de todo sincero e verdadeiro cristão. Por isso diz algo que esse inimigo do homem faz. Está em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus desta era cegou o entendimento do descrente, para que não veja a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele cega. Quando você não dá crédito à palavra de Deus, é um meio fácil de Satanás trabalhar para te levar a distanciar da luz e te levar cada vez mais à profundeza das trevas. Esta é a maneira que ele trabalha. E a única maneira de nós termos verdades e luz é quando nós aceitamos a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, como está no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 26, verso 18. A mensagem de Cristo veio para quê? Para abrir os olhos, convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados, a herança entre os que são santificados pela fé em mim, diz o Senhor Jesus. Para que tenha fé em Cristo. Ele veio então abrir os olhos do cego, dar liberdade aos presos, que estavam presos nas cadeias, nas mentiras de Satanás. É preciso que cada um entenda e compreenda essa verdade. Satanás, ele tem poder. As virtudes, as qualidades que ele tinha, quando Deus criou Lúcifer, ele utiliza isso para agora enganar a multidão. Por isso, algo muito importante para ser analisado. Vou ler um comentário adventista, diz assim: a grandeza e poder com que o Criador dotou Lúcifer foram por este pervertido. Todavia, quando convém aos seus desígnios, ele pode comunicar aos homens sentimentos encantadores. Satanás pode inspirar os seus agentes pensamentos que parecem elevados e nobres. E não se dirigiu ele a Cristo citando as Escrituras, quando buscava vencê-lo com sedutoras tentações? Assim que ele se aproxima dos homens, disfarçando suas tentações sob aparência de bondade, fazendo-os crer ser ele o amigo e não inimigo da raça humana. Por essa maneira, tem enganado e seduzido a humanidade, iludido com sutis tentações, confundido com artificiosos enganos. É assim que o diabo tem agido. É desta maneira que tem enganado milhões e milhões de pessoas. Por quê? Em vez de você ir diretamente a Deus, de examinar as Escrituras por você mesmo, você prefere ouvir o que os homens falam, que muitas vezes pode distorcer as Escrituras Sagradas e levar você a um engano. E Jesus disse: se um cego guia outro cego, ambos não irão para o abismo. Pare e pense nisso, meu querido amigo e irmão. E nós estamos vivendo nos últimos dias, aproximando a volta do Filho de Deus. Por isso eu digo a cada um: examine as Escrituras por você mesmo. Eu posso me transformar em um agente de Satanás. Você pode se transformar em um agente de Satanás. Como podemos nos tornar também agentes do Senhor. É perigoso, porque o inimigo, ele tem esse poder. A Bíblia registra vários homens na Bíblia que eram homens de Deus
e no momento ou outro se tornou agente de Satanás. Salomão foi um. O próprio Davi, que era segundo o coração de Deus, ele foi um. Ele tornou um agente quando ele enganou Betseba, quando ele, através da mão de seu soldado, assassinou o marido de Betseba. O próprio Judas se tornou um agente de Satanás. O próprio apóstolo São Pedro, quando aproximou-se de Jesus, dizendo: Senhor, por que fazer isto? Jesus, aparta de mim, Satanás. Então é preciso que cada um estude a Bíblia, analise, porque é fácil nós tornarmos agente do Senhor e também agente do diabo. É preciso que você estude a Bíblia Sagrada, pesquise a palavra de Deus, porque só assim você vai encontrar o disfarce de cada ser humano, quando ele é um agente de Deus ou quando ele é um agente do diabo. Por isso nós temos hoje centenas de religiões. Nós temos um caso típico que ocorreu recentemente, de um homem tendo o nome João de Deus, mas quantas seduções ele levou às mulheres, quantos crimes cometidos. Isso não é só nesse sistema de religião, mas em todas as denominações encontramos homens, mulheres, que se transformam em agentes de Satanás, levando outros ao pecado. É por isso que cada um tem que estudar a Bíblia, analisar, para ver quando alguém nos aproxima de nós como agente de Satanás ou como um agente do Senhor. É pelos seus frutos o conhecereis. É preciso que nós entendamos isso, que você pode, e cada um pode ser uma hora agente de Deus ou agente de Satanás, se não estiver firmado nas Sagradas Escrituras, se não tiver uma base sólida dentro da verdade de Deus. Porque Satanás, ele utiliza aqueles que no momento ou outro de fraqueza dá lugar a ele. Por isso o apóstolo diz: não deixe lugar ao diabo. Porque quando damos lugar ao diabo, ele age, ele nos utiliza para a sua obra. Então devemos vigiar e orar, para que não caís em tentação. E esse é o ensino da palavra de Deus. E diz aqui algo que precisamos compreender. Satanás, ele tem sua maneira sutil de enganar, de iludir. Isso está em todo o sistema religioso, amigo. É todos. Não pense que na sua igreja não tem esses enganos. Se a igreja tornou morada de Satanás, diz as Sagradas Escrituras, morada de demônios, então toda denominação tem lá seus agentes. Satanás está lá. A única maneira de nós identificarmos onde está a verdade é quando olhamos as Sagradas Escrituras e vemos os ensinos da palavra de Deus, que ela é lâmpada para os pés. Isso tem que estar baseado com a lei de Deus. Por isso aqui no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, diz que um dos ardis de Satanás agora, a vinda desse perverso segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele vem enganando, ele é o pai da mentira. E ele engana todo mundo. É preciso que alguém seja sábio e entendido no estudo da palavra de Deus. Por isso eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, não creia no homem, não creia em mim, mas examine as Escrituras. É um dever entre você e Cristo. Você não deve seguir homem, pois o Senhor Jesus nos alertou bem claro e disse: aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. Cristo é o nosso exemplo. Cristo é o nosso líder. Então é dele que temos que aprender. E tem algo para nós analisarmos muito importante. A Bíblia diz que ele engana o mundo inteiro, Satanás. No livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9 e 10, diz assim: o grande dragão foi lançado fora. Ele é uma antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio salvação,
o poder e o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo. Pois for lançado o acusador dos nossos irmãos, que o acusa diante de nosso Deus dia e noite. Satanás é mentiroso, ele é acusador, ele engana, e a única maneira de nós não sermos enganados é através do estudo da Bíblia. Porque Satanás, quando veio a tentar o Senhor Jesus Cristo, ele usou a Bíblia. A questão de alguém usar a Bíblia não quer dizer que ele esteja com Deus. Não, amigo e irmão. Satanás é um grande leitor das Sagradas Escrituras. Ele estuda muito mais do que qualquer crente que se tenha na terra. Se ele não estudasse tanta Bíblia, nós não teríamos tantas religiões falsas enganando milhões de pessoas. Porque ele, de fato, é o estudante das Escrituras. E a única maneira de você ver o que é verdade é se você também estudar a Bíblia. Porque se você não estudar a Bíblia, você será enganado por Satanás. Porque ele se transforma em anjo de luz, ele tira a Bíblia dos seus contextos. Por isso nós temos religiões de tudo quanto é maneira no mundo. E todos dizem que vão para o céu. E a única maneira de nós filtrarmos todas as religiões é usando a própria palavra de Deus, porque ela continua sendo lâmpada para os pés e luz para o caminho. Vamos orar? Santo e eterno e grandioso Deus, agradecidos somos pela tua bondade e pela tua misericórdia. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, que são muitos. Ajuda a obedecer tua palavra e guardar a tua santa lei. Perdoa, Senhor, este homem pecador, com milhões de defeitos, Senhor. Mas me ensina a obedecer e colocar em prática a tua verdade na minha vida, Senhor. Abençoa que cada irmão que ouve esse áudio tome a decisão de estudar a tua palavra, examinando as Escrituras, porque cuidas ter nela a vida eterna e ela testifica do Senhor. Peço, Senhor, que salve minha família, meus filhos, meus irmãos e amigos. Ajuda nós a sermos cada um luz para o mundo. Tenha misericórdia, Senhor. Perdoa meus pecados, que são muitos, e me ajude, por amor do teu Filho amado. Peço, Senhor, em favor de cada um que ouve esses áudios, seja abençoado em teu nome, em nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Querido amigo, se esse estudo teve algum valor para você, compartilhe, dê seu like e que Deus abençoe cada um de nós em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.